Capítulo 2 da Seguridade Social. Seção 1. Disposições gerais. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Parágrafo único. Compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a Seguridade Social com base nos seguintes objetivos. Inciso 1. Universalidade da cobertura de atendimento. Inciso 2. Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Inciso 3. Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. Inciso 4. Irredutibilidade do valor dos benefícios. Inciso 5. Equidade na forma de participação no custeio. Inciso 6. Diversidade da base de financiamento. Inciso 7. Caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados, do governo nos órgãos colegiados. Artigo 195. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e das seguintes contribuições sociais. Inciso 1. Do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei incidente sobre: a linha A folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados a qualquer título à pessoa física que lhe prestar serviço, mesmo sem vínculo empregatício. A linha B, a receita ou faturamento. A linha C, o lucro. Inciso 2. Do trabalhador e dos demais segurados da Previdência Social, não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de Previdência Social de que trata o artigo 201. Inciso 3. Sobre a receita de concursos de prognósticos. Inciso 4. Do importador de bens ou serviços do exterior ou de quem a lei a ele equiparar. Parágrafo 1º. A receita dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios destinadas à Seguridade Social constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União. Parágrafo 2º. A proposta de orçamento da Seguridade Social será elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência social e assistência social, tendo em vistas as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, assegurada a cada área a gestão de seus recursos. Parágrafo 3º. A pessoa jurídica em débito com o sistema da Seguridade Social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o poder público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. Parágrafo 4º. A lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da Seguridade Social, obedecido o disposto no artigo 154, inciso 1. Parágrafo 5º. Nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. Parágrafo 6º. As contribuições sociais de que trata este artigo só poderão ser exigidas após decorridos 90 dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou modificado, não se lhes aplicando o disposto no artigo 150, inciso 3º, a linha B. Parágrafo 7º. São isentas de contribuição para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. Parágrafo 8º. O produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais e o pescador artesanal, bem como os respectivos cônjuges que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, sem empregados permanentes, contribuirão para a Seguridade Social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção e farão jus aos benefícios nos termos da lei.
Parágrafo 9º. As contribuições sociais previstas no inciso 1 do caput deste artigo poderão ter alíquotas ou bases de cálculo diferenciadas, em razão da atividade econômica, da utilização intensiva de mão de obra, do porte da empresa ou da condição estrutural do mercado de trabalho. Parágrafo 10º. A lei definirá os critérios de transferência de recursos para o Sistema Único de Saúde e ações de assistência social da União para os Estados ou Distrito Federal e os municípios e dos Estados para os municípios, observada a respectiva contrapartida de recursos. Parágrafo 11º. É vedada a concessão de remissão ou anistia das contribuições sociais de que tratam os incisos 1, alínea A, e 2 deste artigo para débitos em montante superior ao fixado em lei complementar. Parágrafo 2º. Parágrafo 12º. A lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as contribuições incidentes na forma dos incisos 1, alínea B e inciso 4 do caput serão não cumulativas. Parágrafo 13º. Aplica-se o disposto no parágrafo 12º, inclusive na hipótese de substituição gradual, total ou parcial da contribuição incidente na forma do inciso 1, alínea A, pela incidente sobre a receita ou faturamento. Questão número 5. Contribuirão para a Seguridade Social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção e farão jus aos benefícios nos termos da lei. Letra A. O produtor, o parceiro, o pedreiro e o arrendatário rurais e o pescador artesanal, bem como os respectivos cônjuges que exerçam suas atividades em regime de economia familiar com empregados permanentes. Letra B. O produtor, o parceiro, o padeiro e o arrendatário rurais e o pescador artesanal, bem como os respectivos cônjuges que exerçam suas atividades em regime de economia familiar sem empregados permanentes. Letra C. O produtor, o parceiro, o meeiro, o padeiro, o pedreiro e o arrendatário rurais e o pescador artesanal, bem como os respectivos cônjuges que exerçam suas atividades em regime de economia familiar com empregados permanentes. Letra D. O produtor, o parceiro, o meeiro, a dona de casa, o estudante e o arrendatário rurais e o pescador artesanal, bem como os respectivos cônjuges que exercem suas atividades em regime de economia familiar com empregados permanentes. Letra E. O produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais e o pescador artesanal, bem como os respectivos cônjuges que exercem suas atividades em regime de economia familiar sem empregados permanentes. Quinta questão, letra E, artigo 195, parágrafo 8º, CF,